Outra coisa interessante que ele fala é que São Vicente Ferri fala sobre o anticristo misturado. Esse anticristo misturado, para São Vicente Ferri, é o falso profeta. O que é que acontece? Na situação que São Vicente Ferri estava vivendo, havia dois antipapas. Ele julgava que o antipapa tinha o antipapa de Pisa e o antipapa que ele infelizmente seguia, que era o Jalvignon. Seguia, mas não tinha culpa própria. Ele não tinha noção, era uma época de confusão naquela época. Ele fazia milagres, inclusive. Foi um erro que ele cometeu. Esse anticristo misturado, ele fala sobre ele, e é uma coisa interessante, que se a gente for ler sem uma boa chave de interpretação, você pode interpretar errado o que São Vicente Ferri fala. Ele diz assim, que esse anticristo misturado, ele interpreta que seria o antipapa de Pisa. Claro que foi confirmado que não seria o antipapa de Pisa, mas é interessante a gente pegar aqui. Ele achava que seria um antipapa, ou seja, alguém que se faria por papa. Só que ele coloca uma coisa interessante para quebrar as pessoas que falam, por exemplo, que o Francisco é o falso profeta e que o Bento XVI seria o papa. Ele fala uma coisa interessante. Isso é estupidez, né? Estupidez. Mas ele fala uma coisa interessante que quebra muito com isso. Ele fala: este varão será o verdadeiro papa a quem perseguirá o anticristo. E está vestido de branco por dois motivos: pela brancura de sua velhice, pois será muito ancião, e sendo seus cabelos só caem dessa cor. Ou seja, o papa ele perseguirá o anticristo. Tem que existir um papa para os fiéis saberem em quem se basear. Porque se tiver só o antipapa, os fiéis vão acreditar que o antipapa é o verdadeiro. Eles precisam ter o papa para os fiéis saberem quem se basear. É impossível a gente encaixar isso na realidade atual, porque Bento XVI e Francisco, Bento XVI fala toda hora que Francisco é o Papa, E para quem estuda de verdade, vê que a diferença doutrinal deles, claro, o Francisco comete erros piores que o Bento XVI, mas Bento XVI também era ligado ao ecumenismo, ligado a outra. Então, não tem como a gente fazer essa exagero de interpretação. E é interessante também, eu quero puxar que Monsenhor Segu, né, no seu livro El Papa, ele fala uma coisa interessante, que o Papa tem que existir até o fim dos tempos. Ele fala claramente que o Papa tem que... Não o papado, mas o Papa tem que existir até o fim dos tempos, justamente porque é necessário haver o Papa para o povo ter em quem se basear. O povo saber qual é o lado certo. Sim. Porque fica uma coisa absurda, entende? Gera uma confusão se não tiver... Onde está a igreja verdadeira? Onde está a igreja visível? A gente não consegue saber direito. E o Papa seria essa base. Então, essa interpretação foge. Quanto à igreja, eu concordo com isso. É preciso ter um Papa, sim. É preciso. Mas isto não quer dizer que a igreja seja fulgurante. Ao contrário. Como dizia o cardeal Pio de Poitiers, por então a igreja estará reduzida a dimensões domésticas. Aliás, já o vemos hoje, né? Nós cada vez mais estamos reduzidos a dimensões domésticas. Este Papa pode ser um Papa que comece a meio apóstata, meio herege, e depois se converta do anticristo, pode ser tudo. Eu não cravaria uma explicação, eu deixaria em aberto. É o tipo da coisa que eu deixaria em aberto. A mesma coisa, vocês já devem ter ouvido, essas discussões intermináveis, se é preciso a consagração da Rússia ao Imaculado Coração de Maria. Eu tenho, no meu último livro, que é gratuito, todo mundo pode baixar, Estudos Tomistas, Opúsculo 2, eu tenho um opúsculo que eu digo, usemos o parece. Porque também me parece que Nossa Senhora disse, se vocês não não dedicarem a Rússia ao meu coração, então a Rússia espalhará seus males. Parece que é uma daquelas promessas condicionais tão abundantes no Antigo Testamento. Se vocês fizerem isso, não vai acontecer isso. Se não fizerem, vai acontecer. E já aconteceu. A Rússia já espalhou seus males até entre o Vaticano II. E, mais que isso, hoje o Ocidente é que quer espalhar seus males com a agenda global para a Rússia. Pelo menos nesse ponto é menos má que o Ocidente. Bem, então, eu diria também, quanto ao Papa, isto. Tá? Ou seja, tenhamos opiniões, mas sem muita certeza, porque não há nada demasiado claro.
Mas é perfeitamente factível isso que foi dito, ou seja, é preciso ter um Papa para que os cristãos se orientem, né? Seja como for, haverá Papa até o fim dos tempos. Seja herético, seja o que for, seja o falso profeta, seja o que for, ele será Papa, ainda que com, perdão pela autorreferência, eu diga com jurisdição precária, que um Papa herético, ele é Papa, ainda que não merecesse ser. E por isso é que eu digo que ele tem jurisdição precária. Mas que não pode faltar Papa, não pode. Isto é de fé determinada pelo Vaticano I, né? Seja anátema aquele que negar a sucessão perpétua de Pedro. Ou seja, os sede vacantistas estão sob anátema. Bom, primeiro, o meu nome é Esdras Menezes, eu sou aluno do senhor na Escola Tomista, né? Comecei há pouco tempo. Que prazer. E diz respeito a uma opinião do senhor, e aqui eu faço a função de advogado do diabo, mas é na melhor das intenções, só para a gente esclarecer ao máximo, porque o senhor possui um intelecto notável. O senhor disse que os sedevacantistas são anátemas, né? E eu queria saber se... Porque, assim, eu já ouvi opiniões dentro da tradição que dizem que, no caso, o erro dos sedevacantistas seria um erro prudencial, e que, na verdade, eles não dizem que o papado vai sumir para sempre, ou que ele está só, digamos que, ausente no momento, mas que futuramente haveria um papa novamente, né? Essa é a opinião deles, de alguns deles. Eu queria saber do senhor também a sua opinião, se essa posição sedevacantista, se ela também cai em anátema, né? E eu tenho uma pergunta que eu vou deixar para o final, vou deixar o senhor. Então, tudo isso, qual é seu nome mesmo? Desculpe. Esdras. A tudo isso eu respondo, ou penso responder, no livro do Papa Herético, tá? Então, eu vou recorrer ao que eu mesmo digo lá. A santidade da Igreja não pode acabar. Ela não acaba. Mas o que é a santidade da Igreja? Obviamente, não pode ser a santidade de seus membros todos, já que todos nós somos pecadores, certo? A maioria não é santa. Muitos dos católicos vão para o inferno. Então, não pode se referir a isso. Então, a santidade ela deve referir-se à doutrina da Igreja. Ela tem de ser imaculada, ela tem de ser infalível, ela tem de ser perfeita, tanto no campo da moral, ou dos costumes, como no campo da fé, ou em matérias conexas. Por exemplo, a questão do Big Bang, algo conexo à questão da criação, e que o Papa Pio XII, aqui o Papa Pio XII aderiu com probabilidade, e usa a expressão parece verdadeiramente. Isso, para quem conhece a dialética o livro Tópicos de Aristóteles, sabe que quer dizer que é a opinião mais provável. E nisso ele foi assistido pelo Espírito Santo. Não neguemos. Né? O Espírito Santo ajudou a chegar a uma opinião mais provável, embora não a uma opinião certa nem infalível. Esse é outro assunto. Então, a santidade tem que ver, não, como diz o Vaticano II, que esse é o grande mal do Vaticano II, é o mal basilar. Ele diz que a infalibilidade do sensus fidei reside no povo de Deus. Não. A infalibilidade do sensus fidei reside na parte docente, não na parte dissente da Igreja. O axioma certo, infalível, de que nunca a Igreja terá defecção na fé em sua totalidade, quer dizer exatamente isso, por causa da docência do magistério da Igreja. É o magistério da Igreja quem tem o carisma da infalibilidade. Mas, além do mais, nós devemos ser dóceis ao magistério da Igreja, não só quando ele é infalível, também quando ele é certo. O que é quando ele é certo? Por exemplo, a grande maioria das encíclicas não são infalíveis, são certas. Mas têm solenidade. Então, não nos cabe
distinguir entre infalibilidade e certeza no magistério e devemos aderir a ele como se fosse infalível. E ainda, como acabo de referir, no caso da probabilidade. Devemos repetir facilmente com Pio XII, porque ele foi assistido também pelo Espírito Santo, e a doutrina do Big Bang é pelo menos provável. Então, a coisa se resume a conciliar a existência do corpo docente da Igreja, que é o magistério, que tem o carisma da infalibilidade, com a possibilidade de, neste mesmo corpo, e sobretudo no papado, haver defecção da fé. Certo? Como eu mostro no livro do Papa Herético, não sou eu quem vai dizer isso, é o magistério quem diz. Eu mostro que desde o Sínodo Romano de 502 está dito, literalmente, que ninguém pode julgar o Papa a menos que ele se encontre, em latim, a fide devius, ou seja, desviado da fé. Logo, admite-se a possibilidade de desviado da fé. Roberto Bellarmino se contrapunha a isso, se contrapunha aos tomistas, aos quais vai aderir Santo Afonso Maria de Ligório, outro doutor da Igreja, e dizia, não, isso é um modo de dizer. Mas a história da Igreja nega o que diz aí São Roberto Bellarmino. Por quê? Porque o sexto concílio ecumênico da Igreja simplesmente excomungou o Papa Honório I, estava morto. Depois eu vou mostrar que não se pode excomungar o Papa, depô-lo, a não ser depois de ele estar morto. Tá? Enquanto ele está vivo, é praticamente impossível. Mas aí responde São Roberto Bellarmino. Os documentos deste concílio estão adulterados. Tem o sétimo concílio ecumênico, e repete a condenação. Pomos fora da Igreja Honório Romano por seguir a ímpia doutrina dos monotelistas. Responde Roberto Bellarmino. São adulterados também os documentos. Aí vem o 8º concílio ecumênico, sob Adriano III, não tem possibilidade alguma de haver adulteração, de ter sofrido adulteração, e o próprio São Roberto Bellarmino reconhece, e a terceira vez excomunga o Papa Honório I. Bem, uma coisinha de nada, hein? Mas ele seguiu a Sérgio, monotelita, uma carta apenas. E diz Adriano I, endossando todos os atos e decisões do 8º Concílio Ecumênico. Diz: ninguém pode julgar o Papa. É verdade que os orientais infringiram a Honório I a peça da excomunhão ou do anátema, não me lembro o que ele diz. Mas vejam que ele incorreu na única coisa pela qual ele pode ser julgado. Ele incorreu em desvio da fé. Logo, o próprio magistério da Igreja solenemente admite não só que possa haver defecção da fé no magistério da Igreja, ou seja, no Papa, e não que efetivamente condenou um Papa. Então, restou a questão central. Como conciliar? Ou seja, que é um fato, eu não estou inventando nada. Aliás, como prova cardeal Newman, Santo Atanásio foi excomungado, sim, pelo Papa Libério. Eu não sou especialista nesse caso, sou especialista no caso do Honório I. Bem, então, como fica? Fica assim.
quando o Papa não fala como doutor privado, ele tem a assistência, ou seja, quando ele fala como pastor público, ele tem não só o carisma da infalibilidade, mas a assistência indefectível do Espírito Santo, também para decisões não infalíveis, mas certas ou prováveis. O último caso, que é o do Vaticano II, os papas que o seguem. Eles não falam como doutores privados, falam. Quando eles dizem que nada no Concílio Vaticano II foi dogmático, eles estão abrindo mão da assistência do Espírito Santo. Certo? Estão abrindo mão. Eu mostro longamente lá que eles têm vergonha de ser assistidos pelo Espírito Santo. É aí que eles possam incorrer em heresia, sim. Essa é a primeira resposta. Tá? Quanto ao sede-vacantismo, eu nunca o chamo cismático ou anatematizados, porque eu não sou magistério da Igreja. Né? Como o magistério da Igreja, desde que surgiu o sede-vacantismo, não decide coisa nenhuma, tornou-se um mero... Não decide nada. Eles não decidem nada. De fato. Os documentos conciliares e pós-conciliares que têm alguma autoridade, que repetem doutrinas anteriores, não são obedecidos por ninguém. Paulo VI escreveu uma magnífica encíclica chamada Mysterium Fidei. O que é que ele faz no Novus Ordo? Tira Mysterium Fidei da fórmula. Entendeu? Olha que absurdo. Ele mesmo se desobedeceu assim. Quem obedeceu ao Humanae Vitae? Ninguém. Entendeu? Todos os católicos tomam pílula, usam preservativo e tal. Qual a hierarquia que obedece lá ao moto próprio de Bento XVI sobre a missa tridentina? Ninguém. A missa tridentina é proibida, perseguida, etc. Bom, não decidem nada, têm medo de mandar e tal. Então, eu evito chamar os sede-vacantistas assim. Mas eu hei de concordar com Dom Lefebvre quando disse que eles têm certo espírito cismático. Eu, no livro, tanto no Papa Herético, como num longo opúsculo desse meu livro gratuito chamado Crítica à Obra, à Figura deste Mundo, de Pacheco Salles, que foi um tradicionalista, né? Eu digo, eles têm, os sede-vacantistas, algum parentesco com o protestantismo. Por quê? Porque, assim como o protestantismo, eles creem numa igreja pneumática, certo? Pneumática. Ou seja, é como se nós fôssemos dirigidos diretamente pelo Espírito Santo. Mas, claro que não, nós não somos anjos, nós somos homens. Por isso é que Cristo, tendo de subir aos céus, deixou um vigário seu, que o substituísse, que é o Papa. E daí a necessidade imperiosa, como diz Pio XII na Mystici Corporis, que a igreja seja visível, tenha Papa e tenha hierarquia de bispos. Isso é imprescindível. É imprescindível. E há esse decreto do Vaticano I, que diz exatamente: seja anátema aquele que negar a perpetuidade da sucessão de São Pedro. Alguns sede-vacantistas dão uma interpretação diferente, que perpetuidade não é perpetuidade, mas, para mim, perpetuidade é perpetuidade. Né? Ou seja, há um papo, daí que a gente tivesse certeza que entre os 3 papas no cisma do Ocidente, um era verdadeiro. Ou seja, não pode faltar um papa. Não pode, simplesmente não pode. Santo Atanásio, com certeza, se voltou contra o Papa Libério, se voltou mesmo. Ele se lixou para a excomunhão, ele se lixou para o exílio e continuou a sagrar, a ordenar, ele continuou a fazer tudo. Porque o Papa Libério não é que ele fosse um herético, mas ele era um medroso e cedia às instâncias dos arianos. Bem,
Então, parece-me, veja o termo que eu estou usando, os sedevacantistas estão numa posição delicada, entendeu? Muito delicada. Nunca houve nada disso. O sedevacantismo é uma novidade absoluta na igreja. Eles se fundamentam, em sua grande maioria, quando não se trata dos sedevacantistas que querem eleger papa, né? Tem uns que querem eleger papa. Assim, já tem um monte. Os conclavistas. Eu conheço a história, não vou dar o nome aos bois, mas eu tinha uma relação profissional com um grande sedevacantista, já está velhinho hoje. Ele era de um grupo sedevacantista que tinha elegido um papa, né? Então, eles elegeram lá um papa italiano. E quando eu convivi com ele, ele me dizia, pois é, mas ele, durante 2 anos, não emitiu uma bula, uma encíclica, nada, não fez nada. Então, nós fizemos uma comissão, lá dos eleitores dele, dos conclavistas, né? Do conclave, e para dizer, mas, seu Papa, o senhor não está fazendo nada e tal. Aí a resposta do Papa teria sido, é que eu sou tímido. Então, eles estavam discutindo se a sede estava vacante ou não. Ou seja, isso não é sério, né? Ou seja, eu para conter o riso diante do senhor, né, lá que eu tinha diante. Mas os mais sérios, sedevacantistas mais responsáveis, que não querem eleger papa, se fundamentam numa passagem de São Roberto Bellarmino, que ele diz, contra todo o magistério, contra tudo, que se um papa, contra Santo Afonso Maria de Ligório e tal, que se um papa incorrer em heresia, ele deixa ipso facto de ser papa. Eu fui ler São Roberto Bellarmino. Não é nada disso. O citacionismo, o recorte de texto é um perigo. Por quê? O erro aderético é um erro só, como Santo Tomás cometeu com relação à Imaculada Conceição. O erro de São Roberto Bellarmino foi dizer que um Papa não poderia incorrer em desvio da fé, nem como doutor privado. E quem acredita? Essa é a tese dele. Quando ele dizia in extremis, como concessão dialética, e se incorrer, apesar da sua previsão, aí ele deixa de ser papa. Certa doutrina dele não é que o papa deixa de ser papa, é que o papa não pode incorrer em heresia. E foi a mesma doutrina de Francisco Soares e do cardeal Biot no século XX, contra todos os tomistas. É bem verdade que o cardeal Biot invocava o Concílio Vaticano I em benefício de sua doutrina. Mas, como acho que mostro, do Papa herético, ele se equivoca nisso da Tavênia. Mas, então, os sedevacantistas recortam, são mestres em recortar. Mestres. Há um texto desse padre Seriani, que é milenarista, e era da fraternidade, e, além do mais, hoje sedevacantista, chamado Contra Papólatras e Papoclastas. Ou seja, tanto os que seguiam o Vaticano II como os que eram sedevacantistas. Ele mostra, do ângulo do direito canônico, a impossibilidade disso. E eu o mostro também com novos argumentos do Papa herético. Então, me parece que os sedevacantistas estão numa fronteira perigosa, em que correm o risco de estar sob anátema, com certo espírito cismático, muito próximo do espírito protestante. Porque eles vão dizer que a igreja não acabou, mas não tem hoje hierarquia, porque, com efeito, os sedevacantistas não dizem só não há papa, eles dizem que os bispos não são bispos. Porque se o papa não é papa por heresia, muito mais os bispos não são bispos por heresia, né? Eles caem numa espécie de neodonatismo com frequência.
Alguns chegam a dizer que nós não podemos receber nem o batismo dos padres da Novus Ordo. Ou seja, para alguns sedevacantistas, até os sacramentos da fraternidade são heréticos, ou seja, isso é uma maluquice. Né? Você vai. Essa, aliás, sempre foi minha briga, mesmo com os tradicionalistas mais sérios da fraternidade, da resistência. Muitos deles, talvez a maioria, condenem que se frequente missa de motu próprio, missa tridentina. Mas qual é o problema? O sacramento é o mesmo. O sermão pode ser ruim, mas o sermão pode ser ruim também dentro da tradição. Ou seja, tapa os ouvidos e vai usar do sacramento. Né? A missa tridentina é válida por si, é lícita por si, independentemente da. Essa sempre foi uma briga minha com os tradicionalistas. Né? Eu não tenho o menor problema em frequentar qualquer missa tridentina. Então, mas os sedevacantistas levam essas coisas a um extremo e os põem em risco de estar em curso, sim, em anátema. Tá certo? Não sou eu quem pode dizer, isso depende do julgamento canônico, certo? Outra coisa que ninguém entende muito, e sobretudo essa turma Olavete, que politiza tudo, né? Dizer, então o bispo comunista ali está em curso em excomunhão, lato sentença. Não é isso. Né? Mesmo a excomunhão, lato sentença, necessita um julgamento declaratório reservado à Santa Sé. Isso está até no novo direito canônico e está no direito canônico 17. A excomunhão lato sentença está reservada à Santa Sé, o que implica dizer que a Santa Sé tem de fazer um julgamento não definitório, mas pelo menos declaratório, sem o que a igreja seria uma bagunça. Aquele bispo é comunista, então vamos invadir lá o episcopado dele, vamos tirá-lo de lá e vamos ocupá-lo, tá certo? E esse é o erro, mutatis mutandis, é o erro do sedevacantista. Mesmo erro do Olavo, quando diz que tem de tirar Francisco a pontapé lá do Vaticano, ou seja, isso é tudo um absurdo. Se assim fosse, não haveria igreja, né? Seria um caos, anarquia total. Deus não abandonaria seus filhos assim, né? Deus não abandonaria seus filhos nesse caos que eles deixam. Ou seja, isso é demais, né? Isso é demais. Sim, senhor. Não, acredito que a sua resposta foi bastante abrangente e respondeu muito bem a pergunta que eu fiz.